outra ferramenta essencial é o lápis de desenho. Essa é uma tecnologia importantíssima na história da humanidade. Incrivelmente, é muito recente o lápis grafite. Deve ter pouco mais de 200 anos, se tiver tudo isso. Não vai ter tantos detalhes nessa história, porque vocês estão querendo aprender a desenhar. Mas até a Idade Média, início da Idade Moderna, antes da Era Industrial, as pessoas só tinham, então, outras formas de você escrever. Jovens que podiam ir para uma escola, geralmente eles aprendiam escrevendo em cima de uma placa de cera, usando algo parecido com um prego. Quando elas desenvolviam a habilidade de escrever, elas já começavam a desenhar ou a escrever utilizando tinta. Não existiam muitos materiais de desenho puros, mas com a Revolução Industrial surgiu muitas minas de carvão. E nessa exploração do carvão, percebeu-se que existia um tipo de rocha que era diferenciada. Parecia-se muito com carvão, muitas vezes pode até queimar com a parecida, mas não era igual. E começaram a explorar muito esse material. Mas ninguém tinha muita utilidade para isso. Até que um carpinteiro, e acreditem, um carpinteiro inventou o lápis com o grafite. Ele teve a ideia então de pegar essa forma específica de carbono. Lembre-se, o carbono é uma substância química. Ela pode se organizar na forma do carvão, na forma do grafite, na forma de nanotubos de carbono, naquelas fibras de carbono que vocês veem, né, nos carros de Fórmula 1, ou pode se organizar de uma forma cristalina, como o diamante. O carbono pode se organizar, então, em camadas, se entrelaçam e formam superposições de camadas que vão deslizar uma sobre a outra. Elas são muito pouco aderidas uma camada com a outra. Teve um carpinteiro que teve uma ideia sensacional de começar a traçar as linhas na madeira que ele ia cortar, utilizando essa forma de carbono, o grafite, que era muito melhor do que as técnicas que conheciam antes, que usava-se apenas algumas formas de giz. E ele começou a perceber que aquilo era muito bom para trabalhar. Só que sujava muito os dedos. O grafite puro, ele é um pó muito fino e suja bastante. Então ele teve uma sacada de prender um pedaço de grafite entre duas placas de madeira. O primeiro lápis do mundo é aquele lápis quadrado de carpinteiro. Aquele foi o primeiro lápis grafite que nós conhecemos. E isso vai surgir e vai se tornar importante com a Revolução Industrial e a necessidade cada vez maior de você utilizar, então, ferramenta para marcar superfícies com precisão. E aí, também, essa pessoa genial, ela não ficou para a nossa história, infelizmente. Nós não sabemos quem foi a grande alma que percebeu que o lápis grafite seria muito bom para ensinar os jovens a aprender a escrever, porque eu tenho uma capacidade muito interessante. Eu posso apagar essas linhas com um pedaço de borracha. No início era miolo de pão, pois perceberam que a borracha poderia apagar as linhas, o que facilitava muito o aprendizado da escrita. Só que os lápis, no início, tinham uma grande dificuldade. Eles eram muito macios, não eram muito adequados para uso em escolas, quebravam muito. Foi uma indústria que teve uma grande sacada de misturar o grafite com uma argila. Essa argila propicia, então, que você tenha uma gradação, uma série de lápis do mais duro ao mais macio, do mais claro ao mais escuro. Permitia, então, um controle maior da escrita e ferramentas cada vez mais precisas com relação ao seu uso. Então foi aqui, nesse momento, que o lápis começou a ser utilizado não apenas para escrever, que é um material maravilhoso, mas também cada vez mais para o desenho. Provavelmente vocês vão estar utilizando esse lápis aqui, que é o famoso lápis número 2. A vida toda, o lápis mais comum, mais utilizado nas escolas, é o lápis número 2. Mas podem, talvez, perceber, então vai estar aparecendo o número 2 ou HB. O que significa isso? Que esse aqui é o lápis, é a ferramenta mais geral, porque ele é a mistura, mais ou menos meio a meio, entre grafite e argila. A argila, então, vai garantir uma dureza ao lápis. A grafite vai garantir, então, que ele marque, que ele deixe essas pequenas partículas de grafite
no papel. Então esse é o meio, esse aqui então é o lápis HB e ele é meio do caminho. A linha não é muito fina, também não é muito grossa. Ela não é muito clara, mas também não é muito escura. Por isso é bom para o uso em escola, porque a criança pode forçar um pouco mais e ela resiste, ela não quebra tanto. Então nós vamos perceber, quanto mais argila, melhor, mais preciso era o desenho desse lápis. Também ele ficava mais claro. Então aqui, por exemplo, nós vamos ter um 2H. Você vê que o traço é um pouco mais fino do que o HB, ele é mais claro. Aqui eu tenho 3H e depois 4H. Aqui percebe-se bem a diferença, ele é bem mais claro e ele é mais fino. Então, esses lápis eram muito utilizados para desenho técnico. Por outro lado, então nós vamos encontrar aqui, por exemplo, o lápis B, aonde nós já vamos ter mais grafite do que argila. Nós vamos perceber então que o traço começa a ficar mais escuro. Quanto maior a concentração de grafite num lápis, mais espesso vai ser a linha e mais escuro é esse lápis. Então, qual que é o correto? É o que melhor se adequa ao que você está procurando. Se você procura linhas muito precisas, mas bem claras, você vai usar a linha H, porque elas vão te dar precisão e tons mais claros no seu desenho. Se você quer algo mais artístico, mais escuro, aumentar o contraste, nós vamos utilizar então a linha B. Nós vamos perceber outra característica, que é o fato dele borrar ou não. Então vejamos aqui 3 lápis diferentes. Então nós pegarmos da linha H, se nós passarmos o dedo aqui, não faz muita diferença. No HB, podemos perceber que ele borra um pouco. E no 6B, vai perceber que ele borra com muito mais facilidade. Então, o que é o certo? É o lápis que borra ou o lápis que não borra? Novamente, é uma questão de uso de ferramenta. Depende da sua intenção. Se você precisa de traços bastante precisos e linhas que não se desmanchem com tanta facilidade, eu vou usar a linha H. Agora, a partir então, do lápis número 2 ou lápis HB, vocês vão perceber uma certa tendência a você conseguir fazer esses borrões. Ajuda muito, então, em muitas técnicas que nós vamos aprender de desenho daqui para frente. O que eu recomendo, então, para os nossos estudantes adquirirem para esse curso? Também para isso nós estamos nessa primeira aula explicando então, essas nossas primeiras aulas explicando as ferramentas. Então, quando você for adquirir, você não precisa adquirir nada na verdade, você pode usar o teu lápis. Se você não tem condição de adquirir um lápis de desenho mais profissional, ele vai estar no meio do caminho, mas ele vai te ajudar muito nesse processo. Você vai poder aprender tranquilamente com ele, não precisa adquirir nenhum lápis novo. Mas caso você tenha condição de adquirir, já começa a adquirir os lápis da linha B. Então essa é uma linha, uma marca bastante famosa, bastante fácil de encontrar em qualquer venda de materiais escolares, tá? Também isso ajuda você ter mais lápis, a você trabalhar variações, ou até mesmo descobrir qual que é o lápis adequado para você. Algumas pessoas vão ter um traço, às vezes, muito superficial, às vezes um traço muito claro. E então você ter um lápis que consiga, mesmo com pouca pressão, deixar bastante uma linha bem marcada, bem escura, pode ser útil. Agora, algumas pessoas às vezes têm a tendência de apertar muito o lápis. Então, se ter um lápis um pouco mais duro, vai garantir qualidade. Esse conjunto aqui já tem mais de 20 anos que eu tenho. Vamos perceber que os lápis que mais utilizei são o 2B e o 4B, que são os que melhor se adequaram ao meu estilo, ao meu traço, aquilo que eu gosto de desenhar. Então já está mais marcado. Por que o desenho às vezes não sai bem? Tem a ver com a forma que nós pegamos o lápis. Desenhar não é escrever. Então a maior parte das pessoas, quando elas vão tentar fazer um desenho, elas vão ter a mesma postura que geralmente tem na hora de escrever. Normalmente eles colocam uma folha de lado, colocam a mão nessa posição, começam a escrever. E se eu for desenhar da mesma forma, percebam o seguinte: eu só vou conseguir desenhar pequeno. Onde é que está o problema? O problema é de você estar tentando desenhar da mesma forma que escreve. Porque se você já pegar o lápis mais para trás aqui, você vai perceber então que a sua área para fazer um desenho aumenta muito.
segundo grande erro é você apoiar o braço, tanto para escrever quanto para desenhar. É um grande erro você se apoiar em cima do braço no qual você está manuseando o lápis, porque o teu movimento fica muito restrito. Agora, se você já começar a pegar o lápis mais no meio dele, olha a amplitude, olha o tamanho que eu já consigo trabalhar com esse lápis. Você já consegue ampliar muito sua área de desenho. Então, começamos aqui trabalhando então com a pegada do lápis. Começa a trabalhar e ter uma postura correta de sentar e não apoiar o braço no desenho. Deixe o seu braço sempre solto. Tá? Vai te auxiliar muito a aumentar o tamanho das suas obras, daquilo que você queira desenhar. Então a pegada do lápis, junto que o não se apoiar na mão, principalmente na mão quando você está desenhando, já melhora muito o seu traço. Ensinar vocês a apontar um lápis. Talvez vocês tenham passado por vários problemas que todo mundo passa, que é usar o apontador. Geralmente vai acontecer algum momento da vida de vocês, o pessoal começa a dizer que o lápis está podre, que ele começa a quebrar. Você começa a apontar, começa a quebrar a ponta. Você começa a apontar, começa a quebrar a ponta. Geralmente o problema não está no lápis, está no apontador. Ele tem uma lâmina no qual ele vai passar, fazer essa ponta aqui, e essa lâmina fica cega. Então assim, eu conheço estudantes que ficaram 2, 3 anos com o mesmo apontador. Então não tem como aquela lâmina que vai apontar o lápis se manter. E aí você vai colocar cada vez mais força para poder fazer a ponta no lápis. E além então de tirar a parte do grafite da ponta, você vai acabar tendo o problema de que o grafite é muito mais frágil do que a madeira. A tendência é, se você estiver utilizando um apontador antigo, é você quebrar a ponta do teu lápis. Mas, dentro da arte, é interessante nós utilizarmos, vou ensinar vocês então, a utilizar o estilete. Ele é uma ferramenta excelente no desenho, principalmente para aprender a apontar um lápis. Principalmente porque você vai garantir uma ponta de mais qualidade e uma ponta maior. Vejam só aqui um lápis apontado para desenho. Vejam que ele é muito maior. Então vejam a diferença de um lápis quando é para escrever e quando é para desenho. Então por que tem essa ponta tão grande? Então um lápis normal, quando eu vou desenhar, eu tenho uma certa limitação de quanto eu posso utilizar ele, deitar o lápis. Chega um ponto, ó, que ele não pega mais o grafite, não pega mais essa parte no papel. Enquanto com o lápis de desenho, observe só, eu consigo trabalhar com ele bem deitado. E então eu posso utilizar com muito mais propriedade a lateral do grafite aqui na hora de fazer meu desenho. Fora que essa ponta maior, mais comprida, ele dá uma estabilidade maior para a mina, essa parte que vai dar cor de todos os lápis. Então pode ser lápis de cor ou grafite, mas o nome desse bastão aqui dentro do lápis é mina. Ensinar a usar corretamente o estilete. Você vai colocar aqui, precisamos abrir pelo menos assim o dobro do que tem aqui. Eu sempre digo uma polegada da ponta de expor a madeira. Então tem que ser pelo menos o dobro aqui. Então nós vamos pegar o estilete e nós vamos fazer várias passadas, sempre tendo pequenas lascas. Pode perceber que eu uso os 2 dedões aqui para poder empurrar e poder fazer isso devagarinho, sem forçar muito. Então não é tentar fazer a ponta direto, é você ir devagar, empurrando com os 2 dedões e girando o lápis. No primeira passada você vai só tirar a tinta aqui, lascas fininhas tirando a tinta. Aí você vai perceber que ele ficou essa protuberância aqui, essa parte mais alta. Nós vamos torneando o lápis com o estilete, ó, tirando essa parte mais alta. Vai sempre pequenas lascas enquanto vai girando o lápis. Então foi tirado aqui, mas ficou mais alto nesse ponto. E aqui então, agora eu tenho a ponta bem artística. Se você precisa de um desenho com a ponta muito fina, muito precisa, tem uma ferramenta que é melhor para isso, que é chamado lapiseira, que vai estar sempre com a ponta fina. Mas mesmo assim, se nós precisarmos fazer com que a parte do grafite, nesse caso, pareça mais, então é só tirando lasquinhas pequenininhas aqui. Quando você precisa de precisão, essas marcas aqui ajudam muito melhor você segurar o lápis. Tanto quando precisa de desenho de mais precisão, posso utilizar então a parte mais larga do grafite aqui. Eu posso fazer uma linha fina, quanto eu posso
trabalhar com lápis. Fazer uma linha com a lateral, que me dá muito mais possibilidades no meu desenho. Hoje está chegando aqui alguns apontadores em que você tem uma certa regulagem aqui, tá? Essa é a manivela aqui, em que você pode regular o tamanho da ponta. Esses de manivela. Claro que existem apontadores extremamente caros. Esse aqui não é tanto, mas ele pode ser encontrado no Brasil próximo a R$100, mais ou menos. Mas ele permite, então, uma ponta para o desenho artístico. Esse é o ideal. Um valor razoável, caso você esteja já investindo mais no seu material.